Bom, então, na aula passada, como nós vimos, né, essa relação de entrada e saída aqui para um sistema linear, ela vai ser sempre mediada, né, para quaisquer duas grandezas, uma de estímulo e outra que você observa nesse sistema linear. No domínio de Laplace, essa relação vai ser sempre mediada por uma função de transferência, né? Essa função de transferência existe para quaisquer dessas duas grandezas e ela é determinada apenas por parâmetros do circuito, no caso aqui do circuito que você está analisando, né? Então, um ponto importante, né, na determinação da função de transferência é o seguinte: quando você vai determinar uma função de transferência para um dado circuito, essa função ela vai ser determinada, né, considerando que, no caso, se você tiver capacitores e indutores naquele circuito, para a determinação da função de transferência em particular, você tem que considerar sempre que a energia armazenada naqueles elementos é nula, certo? Para que aí você obtenha uma função de transferência, um HDS aí, que depende apenas de parâmetros desse circuito, certo? Então, de certa forma, a energia acumulada no indutor e no capacitor, ele também é também visto como uma forma de você aplicar um estímulo ao circuito, certo? Então, da mesma maneira que x de S é um estímulo aqui ao circuito, né? Então, uma fonte conectada ao circuito RC, por exemplo, é um estímulo. A energia armazenada no capacitor, né, vamos dizer assim, na resposta natural, também é uma fonte de estímulo ao circuito, certo? Então, toda vez que você vai determinar a função de transferência, você tem que, vamos dizer assim, considerar todas as energias que, porventura, poderiam estar acumuladas nesses elementos como sendo nulas. E aí, você consegue determinar essa função de transferência. Uma coisa que vocês têm que sempre ter em mente, né, que é uma função de transferência, né, como a gente ressaltou na aula passada, ela sempre associa duas grandezas, né, uma resposta e uma grandeza de estímulo, certo? Então, x de S aqui é sempre um estímulo, y de S é sempre uma resposta do sistema, né? Eu posso ter, né, um sistema, um circuito com vários estímulos e várias respostas, certo? E aí, se eu tiver vários estímulos e várias respostas, né, atuando simultaneamente, então eu vou ter também várias, vamos dizer assim, eu posso ter uma situação da seguinte maneira, né? Eu posso ter, deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Então, eu posso ter uma resposta em particular que eu esteja interessado em determinar, mas eu posso ter vários estímulos, né? Então, eu posso ter uma função de transferência associada a um estímulo 1 que eu aplico, né? Mais, né, uma segunda função de transferência que eu aplico ao estímulo a um estímulo 2, né? E assim sucessivamente. Então, eu posso ter aqui, sei lá, N estímulos que eu aplico esse circuito, e esses estímulos, todos eles influenciam nessa saída por meio de uma função de transferência aqui, qualquer, né? Então, isso aqui, né, é a manifestação, né, do princípio da superposição, certo? Que é válido para circuitos lineares, né? Então, se você tiver, por exemplo, várias fontes de tensão num dado circuito, você pode aplicar os princípios da superposição, né? Então, elimina todas as fontes de tensão que você não está interessado em analisar e analisa a fonte de tensão que restou, né? Para aquela fonte de tensão, você vai encontrar uma função de transferência, certo? E aí, essa função de transferência, né, vai contribuir para a saída do seu sistema, né, dessa maneira aqui. E aí, você pode fazer isso sucessivamente para,
todos os estímulos que você tem naquele circuito, né? E aí, ao final, né, a resposta final do circuito vai depender dessas funções de transferências aqui que estão relacionadas a cada estímulo em particular, certo? Então, isso é uma propriedade que advém do princípio da superposição, que a gente sabe que é válido aí para circuitos lineares. E circuitos lineares, justamente, é o caso em que você consegue definir essa função de transferência entre entrada e saída. Bom, então, o que a gente viu é que sempre essa função de transferência aqui, ela vai ser dada, né, pela transformada de Laplace na entrada, ou da saída, desculpa, dividido pela transformada de Laplace na entrada. Então, se eu tiver como observar quem é essa transformada aqui, para um dado estímulo que eu aplico, né, se eu sei quem é isso aqui, né, a saída, porque eu estou medindo, estou observando de alguma forma essa saída do sistema. E eu sei o que é que eu estou aplicando aqui na entrada do sistema, então eu consigo determinar essas duas coisas, então naturalmente eu conseguiria determinar essa função de transferência, certo? Apenas observando essas duas entidades aqui, vamos dizer assim, essas duas transformadas, sem necessariamente olhar, né, o que é que tem aqui dentro dessa caixa preta, né? Então, esse conhecimento da entrada e de saída do sistema nos permite aí determinar a função de transferência, sem ter que observar o que é que está lá dentro, né? É uma coisa, talvez, contra-intuitiva a princípio. Bom, então, até aqui tudo bem, né? Então, a gente viu que para um circuito, dado circuito linear, nós temos essa característica aqui, né, de função de transferência, que nos dá a relação entre duas grandezas aqui, uma de estímulo e outra de saída. Mas aí a gente viu, né, que, bom, essa função de transferência aqui eu obtenho, né, eu posso obter no circuito, né, se eu aplicar aqui no domínio do tempo, né, um impulso unitário, né. Então, se eu aplico um impulso com amplitude 1, né, a transformada de Laplace do impulso unitário vai valer 1, né? Então, x de s, no caso de ter um impulso unitário aqui na entrada do sistema, vale 1. E aí a saída, né, y de s é a própria função de transferência nesse caso, né? Então, a gente tem esse h de s aqui como saída se a gente aplica um impulso unitário. Bom, então, se a gente transforma esse h de s para o domínio do tempo, né, a gente tem o que a gente chama de resposta ao impulso, ou essa funçãozinha aqui, representada pelo h de t minúsculo, né, que está associada ao h de s, né. Então, a gente, no domínio do tempo, né, esse mesmo problema aqui, ele é caracterizado dessa maneira aqui, né. Então, a gente tem um estímulo que a gente aplica ao circuito no domínio do tempo, né. Esse estímulo, né, de alguma forma, interage com essa resposta ao impulso, né, esse h de t, no domínio do tempo, e produz uma saída também no domínio do tempo, né. Então, a gente conheceu muito bem essa relação aqui no domínio de Laplace, mas no domínio do tempo aqui a gente ainda não sabe como é que essas três grandezas vão se relacionar, né. E a princípio, veja, se essa função de transferência aqui me dá o conhecimento desse sistema completamente, né, no domínio de Laplace, para qualquer entrada que eu possa colocar aqui nele, essa função, essa resposta ao impulso aqui, também engloba a mesma informação. Então, a princípio, se eu souber essa resposta ao impulso, e se eu souber essa entrada aqui no domínio do tempo, eu posso determinar, né, essa saída aqui para qualquer combinação de entrada e resposta ao impulso, certo? A gente ainda não sabe como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente faz, mas em tese, né, se a gente observar o que a gente tem aqui, e a gente observa, né, a dualidade, né, entre essas duas representações aqui, também a gente esperaria que essa representação aqui nos dê alguma coisa similar, né, a que a gente tem aqui para função de transferência, certo? Um parêntese aqui, né, se você observar nessa representação aqui no tempo, né, se eu aplico um degrau unitário não, desculpa, um impulso unitário aqui na entrada,
que vai acontecer aqui y de t, né? Y de s vai ser igual a h de s, que significa que y de t vai ser igual a h de t, né? Então, aplicando um impulso aqui na entrada do sistema, essa saída aqui vai ser a própria resposta ao impulso, né? Isso aqui vai ser igual a h de t, se esse x de t aqui for um delta unitário, né? For um impulso unitário. E aí o que acontece, né? Geralmente, no domínio do tempo, eu tenho como medir essas coisas, né? Então, eu estou aplicando aqui sei lá, um impulso de tensão, né? Então, aqui, isso aqui eu tenho como medir, vamos dizer assim, tenho como determinar isso aqui no domínio do tempo. E essa saída y de t aqui eu posso medir, né? Então, eu posso conectar aqui algum equipamento de medição, né? Se eu estiver falando aqui da tensão sobre o capacitor, por exemplo, no circuito RC, eu posso colocar aqui um osciloscópio ou alguma coisa do tipo e determinar quem é essa função aqui apenas medindo, né? Essa resposta ao impulso no tempo. E aí eu vou conseguir determinar quem é h de t, né? Por meio de um experimento, né? Experimentalmente, vamos dizer assim. Então, sem fazer análise desse sistema, mas, assim, levando ele para o laboratório, né? Aplicando um certo impulso aqui, né? Do estímulo e observando essa saída aqui no domínio do tempo, eu vou conseguir determinar quem é a resposta ao impulso aqui no domínio do tempo, né? Que é uma coisa interessante. E a gente vai comentar mais isso quando eu falar aqui sobre uma aplicação desse conceito. Bom, então, o que a gente tem para fazer, né? O que a gente vai fazer hoje é mostrar qual vai ser a relação, né, entre essas três grandezas aqui no domínio do tempo, já que a gente já sabe como é que elas se relacionam no domínio da frequência ou no domínio de Laplace. Ok? Então, vamos ver aqui o que é que a gente vai precisar para fazer essa análise, né? Então, para a gente entender como x de t, né, h de t e y de t estão relacionados, a gente vai ter que a gente vai utilizar dois conceitos, certo? Associados a duas propriedades associadas a circuitos lineares de parâmetros constantes, né? E essas duas propriedades, a primeira delas é a invariância no tempo, certo? Então, invariância no tempo, para a gente aqui, né? Então, um conceito para vocês entenderem o que é que isso aqui significa, né? Aqueles que estão aí cursando, já cursaram a disciplina de análise de sinais de sistema, já sabem muito bem o que é que isso aqui significa, mas, né, aqueles que não, bom, invariância no tempo simplesmente significa dizer que aquele circuito, né, os parâmetros daquele circuito, então, o valor das capacitâncias, das resistências, das indutâncias, né, se você tiver acoplamento magnético, o valor da indutação mútua, todos esses valores são fixos, certo? Com o passar do tempo. Então, eles não estão, de alguma forma, mudando com o passar do tempo, ou seja, o circuito não está mudando suas características com o passar do tempo, né? Então, se a gente tem, se essas características são obedecidas pelo circuito, então esse circuito vai exibir uma característica que a gente chama uma característica de invariância no tempo. O que é que isso aqui significa, né, na prática? Bom, significa o seguinte: se eu aplicar um estímulo nesse circuito, né, representado aqui por esse bloco, né, pela resposta ao impulso, eu vou observar uma saída. Então, por exemplo, se isso aqui fosse o circuito RC, né, eu aplico aqui uma tensão na entrada, eu vejo que o capacitor vai carregar, certo? Se o circuito for invariante no tempo, significa que eu posso aplicar essa entrada aqui em qualquer instante no tempo, né? Então, eu posso aplicar, vamos supor, num dado instante t, mas eu posso atrasar, né? Então, ao invés de aplicar no instante t, eu vou aguardar a segundos, né? Então, eu posso aguardar, né? Esperar, deixar passar o tempo, né? Eu vou deixar passar a segundos e aí depois que passar esses a segundos, eu vou aplicar essa entrada no circuito. Então, o que eu vou observar na saída é que a saída que eu iria observar aqui em t, né? Ela vai também demorar a segundos para aparecer, né? E faz
sentido, né, intuitivamente para a gente. Então, se você está na sua casa e você vai ligar, vamos dizer assim, uma lâmpada, se você aperta o interruptor, né, a lâmpada vai ligar no momento imediato depois que você apertou o interruptor. Se você demora 10 segundos para apertar o interruptor, a lâmpada só vai ligar depois de 10 segundos, né, também. Então, o que essa invariância no tempo aqui nos diz é que não importa o atraso que você aplicar aqui na entrada do sistema, a saída também vai se comportar de maneira similar, né? E aí ela vai se comportar, ela vai aparecer com o mesmo atraso que foi dado na entrada, certo? Então, basicamente, essa propriedade aqui de linear de variância no tempo nos diz que esse circuito não muda, né? Com o passar do tempo, porque se eu obtivesse alguma coisa diferente, né, de YDT deslocado, significa que algum desses elementos aqui do circuito mudou, né? E aí, quando eu apliquei, né, se eu aplicasse essa entrada aqui, por exemplo, em T igual a zero, né, eu observarei uma certa saída, mas em T igual a aquele circuito mudou, assim, mudou um valor de capacitância, ou mudou uma resistência, ou alguma coisa mudou naquele circuito, e aí a saída que eu obtive foi diferente, né, dessa saída aqui deslocada. Então, eu obtive aqui uma forma de onda que mudou. Então, por exemplo, se você tiver um circuito, né, que você está analisando e ocorre um chaveamento lá naquele circuito, e esse chaveamento, por exemplo, retira um elemento ou adiciona um elemento novo àquele circuito, então, naquele intervalo que você está observando, aquele circuito não pode ser considerado um circuito invariante no tempo, certo? Por quê? Porque os parâmetros do circuito estão mudando, né, com o passar do tempo, nesse problema em particular. Então, você não pode, nessa situação, você não associa, né, uma função de transferência ou uma resposta ao impulso entre entrada e saída, porque o que está definido, né, as características do circuito que estão definindo esse comportamento aqui, elas estão mudando, né, com o passar do tempo. Bom, então, essa é a primeira propriedade que a gente precisa para entender como é que essa relação entre essas grandezas vai se dar no domínio do tempo, né? E a segunda propriedade é uma propriedade que a gente já conhece, que é a propriedade de linearidade. Então, a propriedade de linearidade, ou o princípio da superposição, né? Como a gente já sabe, né? Diz o seguinte, né? Se eu aplicar um estímulo 1, eu vou observar uma saída 1, né? Se eu aplicar um estímulo 2, eu vou observar uma saída 2. E se eu aplicar uma combinação linear desses estímulos, né? Então, um alfa multiplicado pelo estímulo 1 combinado com beta, o estímulo 2, né? O que eu obtenho também na saída é uma combinação linear dessas saídas aqui. Então, a saída desse sistema vai ser justamente alfa y1 mais beta y2, certo? Com esses dois parâmetros aí constantes, né? Esses dois parâmetros aí da combinação linear constantes. Então, veja que linearidade aqui do sistema simplesmente significa dizer que, vamos dizer assim, a soma dos estímulos na entrada vai resultar na soma das saídas, né, de cada estímulo, né? Então, se você tiver uma soma ponderada de estímulos na entrada, também a saída vai ser uma soma ponderada dessas saídas aqui, certo? Então, isso aqui é nada mais, nada menos do que o princípio da superposição, né, que advém da característica de linearidade desse sistema, né? Então, veja que esse sistema aqui, essa regrazinha aqui, simplesmente diz que isso aqui é um sistema linear, certo? Então, uma combinação linear de entradas resulta numa combinação linear de saídas, e é a característica de linearidade e superposição que a gente já conhece aí desde os primórdios aí dessa disciplina. Bom, então essas duas características são suficientes aí para a gente entender, né, como é que vai se dar essa relação no domínio do tempo.
entre entrada e saída, né, do sistema, ou seja, a gente aqui vai poder determinar qual vai ser a relação entre x de t, h de t e y de t. Então, primeiro, né, para a gente entender como é que a gente obtém essa relação, vamos imaginar que a gente tem um x de t qualquer aqui, né, então aqui a gente tem um sinal no tempo, né, um estímulo, vamos dizer assim, no tempo, que eu quero aplicar ao circuito. Então, isso aqui pode ser o valor de tensão, o valor de corrente que eu estou aplicando ao circuito, né. Então, veja que aqui tem só uma forma de onda qualquer aqui, a título de exemplo, né? E aí, bom, uma das primeiras coisas que eu vou fazer aqui é representar essa forma de onda aqui aproximadamente por uma combinação, né, de pulsos, né, vamos dizer assim, de retângulos no domínio do tempo. Então, a gente viu como é que a gente pode representar um determinado retângulo, né, no domínio do tempo. Então, veja que eu posso determinar, posso representar esse retângulo aqui, né, utilizando uma subtração de funções degrau unitário, certo? Então, veja que esse degrau aqui, né, é um degrau que está acontecendo em tal 1, né, então é um degrau deslocado de tal i, né, então tal i é o instante em que esse degrau aqui ocorre, no domínio do tempo. Se tal i for zero, o degrau está ocorrendo em t igual a zero. Se tal i for diferente de zero, né, positivo, ele está ocorrendo com um atraso, né, de tal i aqui, então ele está se deslocando aí no tempo. Mas veja que ocorre aqui um degrau em tau i e ele vai ser subtraído de um degrau que vai ocorrer em tau i mais t, né? Então, delta t para frente de tau i, né? Você tem essa subtração aqui. Então, essa função vai valer 1 a partir desse instante aqui, e essa subtração aqui vai valer 0, né? Então, você tem uma função que antes de tau i é 0, depois de tau i mais delta tau, né? Ela vai valer 0 também. E aí, nesse intervalo, ela vai ter um valor diferente de zero, né? Então, para representar essa função aqui, o que eu vou fazer, eu vou pegar cada valor aqui dessa função, né, nesses pontos aqui, né, em tau i, e vou multiplicar por esse retângulo, certo? Esse valor da função vai ser a altura, né, desse retângulo aqui, de forma que eu faça essa aproximação aqui, né, que vocês estão vendo aí na figura. Então, veja que essa curva aqui azul, ela está sendo aproximada, né, por essa função, né? Então, essa função, essa combinação de retângulos, né? Então, aqui eu tenho um retângulo que tem que tem essa altura aqui, ele tem uma duração qualquer, certo? Aqui. E aí eu faço essa combinação na sequência, né, de vários retângulos aqui para ir aproximando essa função. Então, veja que agora, né, esse termo aqui, x e de t, representa um retângulozinho qualquer, né, que está acontecendo em algum instante aqui, tal i, certo? Então, esse x de t é apenas uma parte dessa função, ele aproxima uma parte dessa função aqui, onde o retângulo está localizado. Bom, então, vamos ver em que é que isso aqui vai nos ajudar. Bom, então, a primeira coisa que a gente pode ver, né, é que para a gente encontrar uma representação, melhorar a representação que a gente tem dessa função aqui, a gente pode utilizar retângulos que são, né, muito pequenos, né, que tem essa base aqui muito estreita, certo? Então, quanto mais estreita for essa base aqui, melhor vai ser a representação dessa função azul por essa sequência de funções retângulo aqui, né, representadas. E aí a gente sabe, né, pela definição de derivada, né, que essa subtração que a gente tem aqui, né, se a gente imaginar aqui esse tau i como sendo zero, né, então essa subtração que a gente tem aqui, se a gente divide ela por delta tau, né, e faz o limite de delta tau tendendo a zero, isso aqui vai me dar a derivada dessa função u de t, né, então é a definição de derivada que a gente obtém aqui, né, a gente divide isso aqui, ou isso aqui, por delta tau, né, e faz o limite de delta tau tendendo a zero.
Só que, né, se a gente sabe a derivada dessa função aqui, a gente pode aproximar essa diferença aqui. Essa diferença aqui, na verdade, pode ser aproximada como sendo a derivada dessa função U de t multiplicado delta, por esse delta tal, certo? Então, esse delta tal aqui agora aparece, né? Se a gente conhece a derivada dessa função, a gente pode, né, multiplicar essa derivada por delta tal e achar qual é o valor dessa diferença aqui, né, em cada um desses instantes aqui. Bom, a derivada da função integral unitária, como vocês sabem, né, como a gente viu no início aí desse estágio, é a função impulso unitário, certo? Então, isso, no fundo, né, essa expressão aqui, que corresponde a essa expressão aqui deslocada, né, para cada um desses valores de tal aqui, que a gente está deslocando, né, ela vai valer ela pode ser aproximada como um produto de um impulso vezes esse delta tal, certo? Se delta tal for muito pequeno, certo? Então, como a gente quer que delta tal seja pequeno, né, para a gente ter uma aproximação boa dessa função azul, então, isso aqui vai valer para a gente. Então, nessas condições aí, o que é que acontece? Eu vou poder aproximar esse xi de t, né? Então, veja que xi de t é um retângulo desse aqui, qualquer, certo? Nessa sequência de retângulos que a gente tem aqui. Então, x, se i for igual a 1, a gente está falando do primeiro retângulo, se i for igual a 2, a gente está falando do segundo retângulo, e assim sucessivamente, né? Se i for igual a 100, aqui vai ser o centésimo retângulo aqui nessa sequência, começando do zero para frente. Então, cada um desses retângulos aqui vai poder ser aproximado pelo valor da função na borda daquele retângulo, né? X de tal i, multiplicado por delta tal. Agora eu vou usar essa aproximação que a gente tem aqui, né? Então, ele vai ser multiplicado por delta tal e uma função impulso deslocado para aquele tal específico, né? Para aquele tal i. Veja que eu estou pegando, veja que essa expressão aqui, né? Se eu quiser representar essa expressão aqui em termos dessa expressão aqui, eu tenho que deslocar esses termos aqui de tal i, certo? Então, se eu pego tal i e desloco essa expressão aqui, eu vou obter essa expressão que está aqui, e aí eu posso representar xi de t dessa maneira aqui. Então, essa representação aqui é crucial para a gente entender, né, o que vai acontecer no domínio do tempo quando eu aplicar esse estímulo aqui ao circuito, ao sistema. Bom, então, dado que isso aí é verdade, o que a gente pode utilizar, né, como estratégia aqui para determinar como é que vai ser a saída desse sistema. Então, a primeira coisa que a gente pode escrever aqui é o seguinte: bom, essa função x de t, né, é simplesmente a soma, né, dessas funções aqui de duração finita, né, cada retângulo aqui tem duração finita, e cada retângulo aqui é representado por esse x de t, né, então se eu somar, né, o x de t com invariante de 1 ao infinito, né, eu tenho todos esses retângulos, né, a soma de todos esses retângulos aqui dessa sequência, que é aproximadamente, né, igual a essa função x de t, né, ela vai ser tão boa, essa aproximação vai ser tão boa quanto menor for essa base aqui, né, do retângulo. Então, a primeira coisa que eu posso escrever é isso aqui, né, eu vou aproximar essa função x de t por esse somatório aqui. E aí, bom, pensando agora no sistema que a gente tem, né, já que a gente tem um sistema, aqui com essa característica, né, a gente tem um HDT em que a gente observa uma saída y e a gente aplica uma entrada x, né, x de t. Então, bom, se eu aplicar uma entrada x de t, eu observo uma saída y de t, né, então, se eu aplicar essa combinação, né, de retângulos aqui, né, a saída y de t, né, vai ser a resposta, né, do sistema a esse somatório de funções, né. Então, se esse somatório aqui
aproxima muito bem essa função x de t, significa que a resposta, né, do sistema, né, ou a resposta do circuito a esse somatório aqui de retângulos, também vai aproximar muito bem a saída do sistema, né, dado que eu vou ter y de t quando eu tiver, eu vou ter y de t na saída quando eu tiver x de t na entrada, né? Então, quanto melhor for essa aproximação aqui, melhor vai ser essa relação aqui entre a saída que eu espero, né, e a resposta do sistema a essa combinação aqui de pulsos. Bom, então essa é a primeira relação que a gente tem aqui, mas a gente ainda pode aplicar o princípio da superposição, certo? Então, aplicando, né, a linearidade ou o princípio da superposição, a gente vê que, bom, a resposta do sistema a uma soma, né, uma combinação linear de funções aqui, né, xi, vai ser nada mais, nada menos do que, né, a soma das respostas, né, desse sistema a cada uma dessas funções aplicada individualmente, né. Então, aqui eu posso utilizar o princípio da superposição, certo? E aí a gente vê que a gente sai dessa expressão aqui para essa expressão aqui, ou seja, a resposta da soma vai ser igual à soma das respostas, certo? Que é o que a gente conhece aí do princípio da superposição. Bom, agora eu vou escrever quem é, né? No slide anterior a gente viu uma expressão para x de t, né? E eu vou só substituir quem é x de t nessa história aqui. Então, x de t é essa função, esses valores aqui da função calculada em tal i, né? O delta tal, e aqui o impulso, né? Delta, centrado aqui nesse instante tal i. Bom, então daqui, né? A gente... O que é que a gente tem, né? Veja que o valor da função calculada em tal i é um número, né? Então, e o delta t também é um número, né? Então, esses dois parâmetros aqui não dependem do tempo, né? Então, o que acontece é que esses valores aqui são como constantes que estão multiplicando essa função impulso, né? Então, a função impulso é o único parâmetro aqui que depende do tempo. Então, eu posso, né, também propriedade da linearidade, eu posso tirar essa constante aqui para fora, né? Então, essa constante aqui sai, né, para fora, e aí a gente fica com essa expressão aqui. Então, a minha saída vai ser aproximadamente o somatório, né, do valor da função calculado nesses instantes tal i, multiplicado por delta tal, multiplicado pela resposta, né, que eu vou obter ao aplicar um impulso centrado nesse instante aqui, tal i, né. Então, esse somatório aqui, em i, vai me dar aproximadamente a resposta que eu espero ao aplicar x de t. Bom, mas o que é isso aqui, né? Resposta quando eu aplico um impulso, certo? Então, veja que isso aqui nada mais é do que um impulso unitário que eu estou aplicando ao sistema, né? E a gente sabe o seguinte, a gente sabe que se a gente tiver... Deixa eu só colocar... Se a gente aplicar um impulso unitário aqui, né, na entrada do sistema, o que a gente vai observar aqui vai ser o h de t, né? E por invariância no tempo, né, se a gente aplicar um delta de t menos tal, né, a gente vai observar aqui um h de t menos tal, certo? Isso aqui é a propriedade da invariância no tempo. Então, essa resposta do sistema à aplicação desse impulso aqui, nada mais é do que a resposta ao impulso do sistema, né, deslocado de tal i. Então, aqui, se a gente observar esse fato aqui, né, o que é que a gente vai obter? A gente vai obter que esse somatório aqui vai ser aproximadamente, né, bom, a resposta disso aqui vai ser a resposta ao impulso, certo? A resposta do sistema quando eu aplico o impulso na entrada, e aí a propriedade de invariância no tempo me diz que esse impulso aqui está deslocado desse intervalo tau i, né? Ele está atrasado em tau i, então significa que
a solução disso aqui, né? Isso aqui vai ser equivalente à resposta ao impulso do sistema, deslocado também de tau i, pela propriedade de invariância no tempo. E aí a gente chegou nessa expressão aqui, certo? Então a gente tem um somatório, a gente tem os valores da função, né, calculado nesses instantes tau i, e nós temos aqui também a resposta ao impulso, certo? Então aqui a gente tem uma expressão com as três variáveis que a gente queria, né? Então a gente aqui, nós estamos obtendo uma aproximação da função y de t a partir dos valores da função calculada nesses instantes aqui, e a partir do valor dessa função, dessa resposta ao impulso do sistema, calculado também com esses atrasos aqui de tau i, né? Então, esse somatório aqui me aproxima essa função y de t. Então, o que eu preciso aí agora para determinar exatamente o comportamento dessa saída com relação às entradas é fazer um limite aqui, né? Então, se eu faço esse limite aqui de delta tal tendendo a zero, né? Se delta tal tender a zero, né? Eu vou ter cada vez melhor essa função y de t representada, e no limite eu vou ter exatamente essa função y de t, né? E aí, bom, se eu faço o limite de delta tal tendendo a zero nesse somatório aqui, um somatório dessa forma aqui, certo? Como você faz o limite de delta tal, vai se converter numa integral, né? Então, no final das contas, eu vou ficar com a integral, né, de x de tal, né, h de t menos tal, d tal, e essa integral de zero a infinito, né, que é a representação completa da função que eu tinha lá. E aí, bom, com esse limite de delta tal tendendo a zero, eu fico com essa relação aqui entre estímulo, resposta ao impulso do sistema e saída do sistema, certo? Então, essa relação aqui é o que a gente chama de integral de convolução. E aí, essa integral de convolução aqui me diz que, bom, se eu souber a função que eu quero aplicar como estímulo, né, no domínio do tempo, se eu souber a resposta ao impulso do circuito ou do sistema, né, no domínio do tempo, eu consigo determinar, via essa integral aqui, né, a saída desse sistema. Então, para qualquer entrada, se eu conheço essa resposta ao impulso, eu vou poder determinar a saída, né, e essa saída vai ser determinada por essa integral de convolução. Então, aqui a gente encontrou agora, né, qual é a relação entre essas grandezas agora no domínio do tempo, né? Então, no domínio da frequência, nós temos essa relação aqui, que é um produto apenas, né, um produto entre as transformadas de Laplace das grandezas envolvidas. Então, a saída do sistema vai ser igual à entrada multiplicada pela função de transferência, mas no domínio do tempo, o que a gente tem, na verdade, né, a saída vai ser igual à integral de convolução, né, da entrada com a resposta ao impulso. Mas veja que nessas duas formulações aqui, a gente tem informação do estímulo, informação do sistema me dá a saída, aqui informação do estímulo, informação do sistema me dá a saída. Só que aqui no domínio da frequência eu preciso fazer um produto, né? É uma operação de produto entre duas funções, e aqui é uma operação de integração. E essa integração, com essa forma aqui, né? Ela é o que a gente chama de integral de convolução. Tem uma pergunta. Alguém quer perguntar? Sim, professor. Era só para confirmar. É realmente esperado que a função h de t varie no tempo, a partir desse tal? A função h de t, ela é uma função do tempo, certo? Então, quando você disse que h de t, os valores de h de t podem variar no tempo, né? Então, você pode ter um h de t, por exemplo. Você pode ter um h de t, por exemplo, que, vamos colocar aqui, ele tem um comportamento de decaimento, assim, certo? Então, isso aqui é h de t, isso aqui é t, né?
Então, os valores de H de T dependem de T, certo? Então, H de T varia com o tempo. Talvez, o que pode confundir aqui vocês é a questão do sistema ser invariante no tempo, certo? Dizer que o sistema é invariante no tempo é dizer que se eu der um atraso, né, nesse sistema, se eu, por alguma razão, der um atraso nesse sistema, a resposta que eu vou obter, né, então, por exemplo, isso aqui significaria, por exemplo, quando eu apliquei um delta de T na entrada do sistema, né, e eu observei exatamente a saída como sendo H de T, né, então isso aqui seria a saída quando eu aplico um impulso unitário. Se eu aplicar esse impulso unitário aqui em A, né, deu um atraso aqui de A, e aplicar esse mesmo impulso unitário, o que eu vou observar vai ser a mesma saída, certo? Deslocada aqui no tempo. Então, o comportamento do sistema não mudou. Ele tem um comportamento de decaimento e ele vai decair exatamente da mesma maneira, certo? Só que isso aqui não significa dizer que a função h de t não depende do tempo. A função, ela pode depender do tempo, e geralmente ela depende do tempo, certo? Mas, se você der um atraso na entrada, certo? A saída vai ser exatamente a mesma saída que você teria se você tivesse aplicado a entrada sem atraso, só que ela vai estar atrasada, né? Da mesma maneira que a entrada foi atrasada. Então, eu simplesmente, né, desloco para a esquerda ou para a direita, dependendo do atraso que eu dou aí na entrada. E essa resposta, ela tem sempre o mesmo formato, né? Se ela tiver sempre o mesmo formato, né? Se ela tiver sempre o mesmo decaimento, né? Exatamente idêntico, vamos dizer assim, né? Quando eu faço esse deslocamento, significa que esse sistema é invariante no tempo, né? Agora, o que não pode acontecer é você ter, vamos supor, eu dei um atraso, né, na entrada, e o sistema, vamos supor, ele teve uma resposta aqui para ter, quando o atraso foi zero, né, mas quando eu mudei o atraso aqui, ele teve uma resposta diferente, né, por exemplo, com a constante, depois caiu. Então, isso aqui, né, se você tiver um sistema que se comporta dessa maneira aqui, e você dá um atraso aqui na entrada, e o comportamento dele vai mudar, então esse tipo de sistema aqui é um sistema variante no tempo, certo? Então, ele não está guardando as características dele, né, com o passar do tempo. Ok? Então, talvez aí um ponto de confusão aí, quando você... Então, um sistema invariante no tempo não é um sistema cuja resposta ao impulso não depende do tempo, certo? Mas é um sistema que a saída dele vai responder, né, de maneira equivalente a atrasos que você possa aplicar na entrada. Então, é um conceito diferente de invariância no tempo. Bom, então, nós temos aqui nessas duas situações intrigantes, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem duas funções, uma no domínio de Laplace, outra no domínio do tempo. E com essas duas funções, seja no domínio de Laplace ou seja no domínio do tempo, a gente consegue determinar o comportamento de uma grandeza, que é a grandeza que a gente está observando, a partir da aplicação de um estímulo, né, nesse sistema ou nesse circuito. Então, no domínio de Laplace, a gente tem essa expressão, no domínio do tempo a gente tem a integral de convolução, e essas duas expressões aí nos permitem determinar a saída do sistema apenas com a função da entrada e essa resposta ao impulso ou a função de transferência. Então, a gente tem a mesma... essa representação aqui é totalmente equivalente à representação aqui no domínio de Laplace, certo? Então, equivalente no sentido, né, que a transformada inversa de Laplace de y de s vai ser y de t, a transformada inversa de h de s vai ser h de t, né, e a transformada inversa de x de s vai ser x de t. Se isso aqui for verdade, né, então essas duas expressões, uma é o equivalente da outra, nos respectivos domínios aí. Bom, veja uma coisa interessante, né, que essa
essa integral de convolução, né, vai me dar uma função de t, e essa variável t, ela aparece aqui, né, em apenas um desses argumentos, certo? Então, para todo valor de t que eu tiver aqui, eu tenho que, na verdade, que calcular essa integral, né? Então, se eu quiser determinar essa função y de t para todos os instantes de t que eu queiro que eu esteja interessado, vou ter que calcular uma integral, né, para cada valor de t, certo? Então, essa integral aqui, os valores dessa integral aqui, primeiro dependem de t. Então, se a gente observa, né, aparentemente o cálculo desse negócio aqui pode ficar meio complicado, né? Se para todo valor de t eu tenho que calcular uma integral indefinida, fica uma coisa meio estranha. Mas a gente vai ver como a gente consegue trabalhar com essa integral aqui, né, de maneira a deixar essa, essa propriedade útil. Bom, então, essa operação de convolução, né, o integral de convolução, ela, o fato de você ter esse t aqui no argumento, né, ela significa que você está calculando essa integral aqui, a integral da superposição, da sobreposição, né, de duas funções. Quando essa função aqui, h de t, no caso aqui, né, ela está sendo deslocada no tempo, certo? Então, com o passar do tempo, né, a h de t está mudando, e aí para cada valor de t eu tenho uma relação, né, eu tenho duas funções aí no domínio tal, né, nessa variável tal, e aí o resultado do produto dessas funções aqui da integral vai me dar y de t, né, para cada valor de t. Então, a gente pode entender a integral de convolução, né, como sendo uma função que calcula, né, a sobreposição, né, uma certa métrica de sobreposição entre duas funções, quando uma dessas funções está sendo deslocada, né, com relação à outra. A integral de convolução, né, essa operação aqui de convolução entre duas funções, geralmente ela é representada por esse asteriscozinho, né? Então, toda vez que você tiver aí na literatura x de t asterisco h de t, essa notação aqui geralmente representa convolução, né? Representa essa operação aqui, dessa integral. Essa convolução aqui, a gente não vai demonstrar isso aqui, mas ela tem a propriedade de comutatividade, né? Então, x de t convoluído com h de t é a mesma coisa que h de t convoluído com x de t, né? Significando que dentro dessa integral aqui, eu posso mudar, né, a posição aqui de x de t com h de t, que eu não mudo o resultado da operação, né? Então, seja x de tal, h de t menos tal, a integral disso aqui de tal, ou seja, h de tal, x de t menos tal, integral em d tal, essas duas expressões dão sempre a mesma coisa, certo? Então, existe a propriedade de comutatividade aqui, que a gente não vai provar aqui por conta do tempo, mas para vocês entenderem que essa propriedade existe, é uma propriedade importante, inclusive, né? Porque, geralmente, para um dado caso, se você vai utilizar a integral de convolução para resolver algum problema, uma dessas expressões aqui vai ser mais fácil de calcular, né? Ou essa expressão aqui vai ser mais fácil, ou essa daqui vai ser mais fácil. Então, uma das coisas que você tem que fazer, né, se você for ter que calcular a integral de convolução para resolver um dado problema, é encontrar qual vai ser a configuração que vai lhe dar menos trabalho, né, de calcular, fazer os cálculos. Ok, então, vamos dar aí 5 minutinhos de pausa, certo? E aí a gente volta e a gente vai ver aí como é que a gente pode utilizar, né, esse conceito de integral de convolução para determinar a resposta de circuitos de um dado problema, né, ou de uma dada grandeza no circuito no domínio do tempo. Então, 11, 9, 15, 9, 16, a gente volta e resolve um exemplo aí, aplicando esse conceito que a gente viu aí na aula de hoje.
Bom, pessoal, vamos voltar aqui, né, e vamos ver como é que a gente pode trabalhar, né, utilizando esse conceito de convolução, certo? Então, aí, mais uma ferramenta que a gente tem para analisar o comportamento do circuito, agora no domínio do tempo, certo? Então, vamos ver um exemplo aqui com o circuito RC. Bom, então, nesse circuito RC que a gente tem aí na figura, certo? Ele já está no domínio de Laplace, certo? Então, aqui a gente tem essa função VG aqui, que a gente está considerando como sendo o estímulo que a gente está aplicando nesse circuito, certo? E a saída que a gente está observando, né, ou a grandeza que a gente está observando é a tensão sobre o capacitor aqui, certo? Então, essa é a relação entre essas duas grandezas aqui, certo? Como a gente sabe, no domínio de Laplace vai ser determinado por uma função de transferência, e no domínio do tempo, essa função de transferência vai corresponder a uma resposta ao impulso, né? Então, para a gente trabalhar no domínio do tempo, a gente precisa determinar quem é essa resposta ao impulso, e a gente vai, primeiramente, buscar quem é a função de transferência aqui para a gente poder determinar a resposta ao impulso. Bom, deixa eu só ver uma coisa. Então, o que é que acontece aqui, né? Vamos só. A resposta ao impulso, a fusão de transferência, desculpe, entre a tensão do capacitor e o estímulo que eu aplico aqui nesse circuito vai ser dada, né, como a gente sabe, pela função de transferência, ou desculpe, pela transformada de Laplace da tensão sobre o capacitor dividido pela transformada de Laplace do estímulo, né? Então, isso aqui vai me dar a função de transferência entre essas duas grandezas. Bom, aqui a gente sabe, né, a gente sabe o seguinte, né, se a gente aplica aqui a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha aqui, a gente vai ter uma equação aqui relacionando essas variáveis aqui, mas se a gente observar esse circuito aqui, né, a gente percebe o seguinte, né, a gente tem aqui duas impedâncias, né, a impedância do resistor e a impedância do capacitor, e aí essa fonte de tensão aqui, né, está conectada à associação em série dessas impedâncias, né? Então aqui a gente tem, na verdade, um divisor de tensão, né? Se você observar bem, a gente tem um divisor de tensão aqui nesse circuito, no domínio de Laplace. Então, para esse divisor de tensão aí, a gente pode dizer, né, que VC de S vai ser igual, né, bom, a impedância do elemento, né, que eu estou interessado em determinar essa tensão, no caso aqui é 1 sobre SC, né, dividido pela soma das duas impedâncias aqui. Então, R mais 1 sobre SC, né? Isso aqui multiplicado pelo valor da fonte de tensão aqui, VG de S, vai me dar, né, a tensão aqui sobre o capacitor. Então, a gente tem essa relação aqui. Veja que a gente quer determinar quem é VC de S sobre VG de S. Então, aqui, né, naturalmente, se eu divido os dois lados por VG de S, o que eu tenho é que H de S, nesse caso aí, vai valer 1 sobre SC, né, R mais 1 sobre SC. Veja que essa função de transferência aqui eu ainda posso simplificar, né? Se eu multiplicar aqui posso multiplicar por SC em cima e embaixo, né? Vou ficar com 1 dividido por S RC, né? Mais 1. E aqui eu ainda posso dividir por RC só para deixar esse S isolado aqui, ficar mais fácil da gente encontrar uma transformada inversa. Então aqui a gente pode ficar com 1 sobre RC, né? Dividindo em cima e embaixo por RC, isso aqui vai ficar S 1 sobre
RC, certo? Então, isso aqui, via divisor de tensão, né, a gente encontra quem é, né, essa relação entre VC e VG, e aí, dividindo tudo por VG, a gente encontra a função de transferência, e aí, encontrando a função de transferência, a gente pode simplificar, né, deixar ela nessa forma aqui, porque é uma forma mais fácil da gente encontrar a transformada inversa, né. Bom, então, nós temos isso aí. Nós temos essa expressão aqui, né? Então, a partir dessa função de transferência, certo? Essa dedução aqui que a gente fez para a função de transferência, a gente encontrou essa expressão aqui, que a gente simplificou, né? E no final das contas, a gente achou essa função de transferência. Bom, então, para a gente utilizar a convolução, né, aqui nesse circuito, a gente precisa determinar quem é a resposta ao impulso. Então, a resposta ao impulso a gente sabe que é a transformada inversa aqui da função de transferência. Então, essa resposta, essa transformada inversa, né, no domínio do tempo, vai ser a transformada inversa dessa fração aqui, né, 1 sobre RC dividido por S mais 1 sobre RC, a gente sabe que isso aqui vai me dar uma exponencial no domínio do tempo, né, então, a exponencial aqui, se a gente faz essa transformada inversa, né, então 1 sobre RC sai aqui para fora da transformada inversa, fica multiplicando, e aí a transformada inversa de 1 dividido por S mais 1 sobre RC nada mais é do que uma exponencial, né, e decai com esse parâmetro aqui, menos T dividido por RC, certo? Então, determinamos aqui a função de transferência, fazendo a análise do circuito no domínio de Laplace, determinamos a transformada inversa da função de transferência, que é a resposta ao impulso, que é o h de t. Então, aqui a gente já tem, né, a informação da resposta ao impulso, então a gente, em tese, né, nós podemos determinar para uma dada entrada aqui no domínio do tempo, né, a gente pode determinar a saída, que é a tensão no capacitor, apenas sabendo dessa função, dessa resposta ao impulso aqui, e sabendo da forma da entrada, né, no domínio do tempo. E para isso a gente faz uso da integral de convolução. Então, vamos ver aqui um exemplo de como é que a gente pode fazer isso, né? Só lembrando que essa não estava lá na expressão original, mas essa resposta ao impulso, né, ela é válida de 0 até infinito, né? Então, é a mesma coisa de representar multiplicar essa função aqui por u dt, significa dizer que essa função h de t é válida de 0 até infinito, né? Como a gente já sabe. Bom, essa resposta ao impulso caracteriza, né, esse comportamento aqui dessa parte do circuito, ou seja, essas duas grandezas aqui, né, são relacionadas por meio dessa resposta ao impulso, no domínio do tempo. E aí, sabendo essa resposta ao impulso, eu posso esquecer, né, o que está aqui dentro desse retângulo destacado aí, desse quadrado destacado, e mesmo assim, né, sem ter o conhecimento direto do que está aqui dentro, tendo apenas o conhecimento da resposta ao impulso, eu vou saber determinar a saída aqui, como é que vai se comportar a tensão no capacitor, a partir de uma certa tensão que eu aplico aqui na entrada do circuito. Então, vamos ver um exemplo aqui, né, um exemplo simples, né, de como é que a gente pode utilizar a integral de convolução para fazer esse cálculo aí. Então, eu vou agora, né, supor que eu vou aplicar um estímulo na entrada desse circuito, e o estímulo que eu vou aplicar é o seguinte, né, então, eu vou ligar, né, vamos dizer assim, vou conectar uma fonte aqui de 1 volt na entrada desse circuito, e vou deixar essa fonte ligada por 1 segundo, certo? E aí, em 1 segundo, eu vou desconectar, né, então, aqui significa que eu vou acionar, né, eu vou conectar uma fonte de tensão de 1 volt durante 1 segundo, e depois vou desconectar, e aí eu quero saber qual vai ser o comportamento do circuito, né, se eu fizer isso. Então, veja que aqui eu tenho uma representação no domínio do tempo para essa função Vg de t, que é o estímulo que eu estou aplicando no circuito.
Então, em tese, né, sabendo disso aqui e sabendo disso aqui, a gente consegue determinar quem vai ser a tensão no capacitor por meio da integral de convolução, certo? Então, isso é a tarefa que a gente tem aqui. Bom, primeiramente, né, para a gente fazer a integral de convolução, a gente vai escolher a forma mais simples para utilizar aquelas expressões, né? No caso aqui, a gente sabe que a tensão no capacitor vai ter que ser igual, né, a integral de convolução de zero a infinito de... A gente tem duas possibilidades aqui, né? Ou a gente faz VG de tal, H de t menos tal, né? A integral em d tal aqui. Ou a gente vai fazer, né, o segundo caso, a integral de H de tal, VG de t menos tal de tal, né? Por comutatividade, essas duas expressões são equivalentes. Bom, como é que eu faço para escolher, né, entre um e outro? Então, geralmente, o que você faz, né, as duas expressões, obviamente, vão dar a mesma resposta, mas o cálculo dessa integral aqui vai exigir que a gente desloque uma função no tempo, né, com variando t. Então, aqui eu tenho que deslocar h de t, e aqui eu tenho que deslocar vg de t, né? Então, o que é que acontece? Eu geralmente escolho a forma da integral aqui pela função que é mais simples de deslocar no tempo, né? Então, essa função vg de t aqui é apenas um pulso, certo? Então, apenas um pulso para você deslocar no tempo, ela tem duração finita, né? Enquanto que h de t tem duração infinita. Então, é mais simples para a gente aqui deixar h de t fixo e variar vg de t do que o contrário, né? Em termos de visualização para o cálculo da integral de convolução. Então, vamos utilizar, então, essa segunda parte aqui, né? Essa segunda parte aqui da definição. Então, para isso, a gente vai ter que definir quem é h de tal, né? E quem é vg de t menos tal, né? Para fazer essa integral aqui em d tal. Bom, então, primeira coisa que a gente precisa encontrar é quem é essa função vg de t menos tal. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Então, a primeira coisa que a gente faz, né? Para achar quem é essa função, bom, a gente sabe quem é vg de tal, né? Porque é só substituir t por tal. Então, se eu substituir, fizer essa substituição de variável, eu fico com essa função aqui. Mas eu quero saber, na verdade, quem é vg de t menos tal, né? Então, eu vou sair dessa função aqui para a função vg de menos tal, certo? Então, vg de menos tal, essa função aqui é simplesmente rebater, né? Ou espelhar essa função aqui em torno do eixo, desse eixo y, certo? Então, se vg de tal é isso aqui, vg de menos tal, eu só simplesmente passo tudo que está de forma... Eu rebato, né? Tudo que está aqui do lado positivo para o lado negativo, e aí eu obtenho essa expressão aqui, né? Como sendo vg de menos tal, né? Bom, a partir dessa operação de rebatimento, que é a primeira coisa que eu faço para determinar quem é vg de t menos tal, eu faço agora a operação de deslocamento no tempo, né? Então, eu vou agora, a partir de vg de menos tal, achar quem é vg de t menos tal. Para fazer isso, eu tenho que somar, dentro do argumento aqui dessa função vg de t, vg de tal, desculpe, a variável tempo, né? A variável t. Então, somar, né, um parâmetro t no argumento dessa função aqui, de uma função qualquer, significa que eu estou deslocando, né, essa função para a esquerda, certo? E eu vou deslocar essa função exatamente do valor que eu adiciono aqui no argumento, certo? Então, veja que essa função aqui, ela começa em menos 1 e vai até 0, certo? E agora eu vou deslocar para a esquerda, né? Significando que eu vou somar, né? Com o valor... Bom, aqui tal era igual a 0, então, somado com t, vira t, né? Então, 0 virou t aqui e foi deslocado para a esquerda. E aqui, esse valor de tal aqui era... de menos tal, desculpa, valia menos 1, né? E aí, eu somado com
com t, né, fica t menos 1. Então, simplesmente eu olho aqui, né, onde é que essa função começa, onde é que ela termina, e somo t, né? Se eu somar t no argumento dessa função, significa que eu estou deslocando essa função para o lado esquerdo, certo? E aí a amplitude dela continua constante, certo? Então, agora eu tenho uma representação para essa função aqui, em termos de desse argumento aqui, t menos tal. Então, veja que dependendo do valor de t, né, essa função está em algum lugar aqui desse eixo tal, né? Então, se t for zero, né, se t for exatamente zero, então esse retângulo está aqui, né, está entre 0 e menos 1. Se t for 1, ele vai estar entre 0 e 1, não é isso? E aí, bom, a posição desse retângulo aqui nesse eixo tal depende do valor de t, né? Então, se t pode variar entre 0 e infinito, esse retângulo aqui, quando eu faço t variar de 0 a infinito, esse retângulo aqui ele vai se deslocar da esquerda para a direita, né? Então, ele vai caminhando aqui com t, certo? E aí, essa é a função que está se deslocando no tempo aí no cálculo da integral de convolução. Então, a gente vai ver como é que a gente trabalha com essa situação. Então, veja aqui, né, que VG de t menos tal está aqui representado já está representado nesse gráfico aqui, e agora eu adicionei a representação de H de tal, certo? Então, H de tal é esse decaimento aqui, né, que representa justamente a função que a gente obteve lá. Então, esse H de tal aqui para a gente é simplesmente 1 sobre RC exponencial de menos t sobre RC, né, que representa esse comportamento de decaimento está representado aqui. Veja que a função aqui, ela não está, né, ela continua aqui indefinidamente, né, até infinito. Bom, então o que é que acontece na integral de convolução? O que eu quero calcular aqui é a convolução dessas duas funções, certo? E essa convolução, né, ela depende da integral do produto aí dessas duas funções, né, quando t vai variando. Bom, então, deixa eu só colocar novamente aqui a expressão que a gente tem. Então, a gente quer determinar quem é VC em t, e para isso a gente tem que calcular essa integral aqui em tal, né, para todos os valores de t que eu esteja interessado, certo? Então, veja que essa integral aqui é em tal, certo? Então, significa dizer que, para que essa integral aqui dê um valor finito em tal, a primeira coisa que eu preciso ter é que, para um determinado intervalo em tal, né, vamos dizer assim, para um determinado intervalo aqui em tal, para que essa integral aqui seja diferente de zero, essas duas funções aqui têm que ser diferentes de zero simultaneamente dentro desse intervalo, certo? Mas veja que o intervalo no qual essa função VG é diferente de zero, ele muda de acordo com t, né? Então, t é meio que o guia, né, que vai determinar qual é o intervalo que essa função VG de t é diferente de zero, certo? Então, significa dizer que os valores dessa integral aqui, na verdade, vão depender de t. Então, a gente vai ter que determinar os intervalos, né, nos quais essas duas funções aqui estão se sobrepondo, né? Ou seja, os intervalos nos quais essas duas funções aqui são simultaneamente diferentes de zero, né? Porque se uma delas for igual a zero, né, para um determinado intervalo aqui de tempo, significa dizer que esse integral aqui vai ser zero e, bom, a saída aqui, o VC de t vai ser zero, certo? Então, a gente vai ver esses casos aí quando a gente tiver que calcular essa integral de convolução. Bom, então, veja que esse fato, né, faz com que a gente tenha que determinar aí quais são os intervalos no tempo em que essas funções estão se sobrepondo e de que forma essa sobreposição está ocorrendo, certo? Então,
Veja que aqui, né, essa função, ela começa do lado esquerdo, né? Então, para certos valores de t, não existe nenhuma sobreposição entre VG de t menos tal e h de tal, né? E essa sobreposição só vai acontecer quando essa primeira borda aqui do bloco, né, do retângulo, atingir essa função azul aqui, né? Então, veja que eu vou ter que deslocar essa função aí no cálculo da integral, só que essa integral aqui só vai ter um valor diferente de zero a partir do momento que a sobreposição começar a ocorrer, né? Bom, então a gente tem que determinar alguns intervalos, né? E a gente vai fazer isso aqui por partes, né? Então, vamos observar aqui a primeira situação, né? Que a gente tem que analisar. Então, vamos imaginar aqui que t é menor que zero, né? Então, t é menor que zero, eu vou observar aqui no gráfico, t está aqui, certo? E eu tenho o zero no eixo tal, né? O zero está aqui, representado nesse ponto. Então, tenho t e tal, né? T menor que zero significa que a minha função vai estar se deslocando, né? Se eu faço t variar de menos infinito até zero, né? Esse retângulozinho aqui vai estar variando nesse intervalo, certo? Então, nesse intervalo aqui, de t menor que zero, não existe nenhuma sobreposição entre essas duas funções. Então, VG de t menos tal nunca VG de t menos tal e h de tal nunca são simultaneamente diferentes de zero, né, nesse intervalo. Então, uma das duas é sempre igual a zero, né, nesse intervalo aí. Então, significa dizer, né, deixa eu só... Bom, a primeira coisa que a gente identifica aqui, né, é que, né, se a gente tiver que calcular a integral de convolução aqui, vamos colocar aqui exatamente o que é, né? A gente vai ter o seguinte, VC de t, né? Então, imagina aqui que a gente está fazendo aqui o intervalo t para t menor que zero, né? Então, para t menor que zero, esse retângulozinho está trafegando nesse intervalo aqui, certo? E aí, a sobreposição entre essas duas funções aqui, sempre o produto delas vai ser zero, né? Porque h de tal é sempre zero para tal menor que zero, né? Então, nesse intervalo aqui, essa integral aqui, integral de zero a infinito, de h de tal, VG de t menos tal, t tal. Bom, isso aqui vai ser integral, né? De zero a infinito. Esse produto aqui vai ser sempre zero, né? Significando que essa função aqui, VC de t, vai ser zero, né? Então, para t menor que zero, a tensão no capacitor, ela é zero, ela vale zero, né? O que condiz com o que a gente sabe. Então, condição inicial no capacitor nula, eu só estou ligando, né? Só estou ligando a fonte de tensão no instante t igual a zero, então, antes de t igual a zero, a tensão no capacitor tem que ser nula, né? E isso aqui se materializa na convolução, quando a gente observa que não existe sobreposição entre essas duas funções, né? Para t menor que zero. Então, a gente tem aí a primeira situação resolvida. Então, deixa eu só colocar aqui, para que a gente encontre. Bom, então, vamos ver aqui o que a gente o que a gente obtém aí. O primeiro intervalo vai ser o intervalo t
menor que zero, né? E nesse intervalo aí a gente já viu porque não existe sobreposição entre essas duas funções, a tensão de saída, no caso a tensão do capacitor aqui vai ser zero. Então aqui a gente já tem o primeiro intervalo aqui determinado. Bom, quando t, né? Quando t, né, atingir o valor zero aqui, quando t for chegar em zero, a partir de t igual a zero, né, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma sobreposição, certo? Entre essas duas funções. Então, esse retângulo começa a se sobrepor com a função aí h de tal. Então, essa sobreposição, veja que ela não é uma sobreposição completa, né? Então, uma parte desse retângulo, ela continua do lado aqui t menor que zero, né? E aí essa sobreposição que está aqui do lado t menor que zero, ela não existe porque essa função h de tal, ela vale zero, né? Então, apenas uma parte do retângulo aqui se sobrepõe com h de tal, né? E essa sobreposição parcial aqui dura até que essa borda aqui encontre o zero, né? Então, veja, essa borda aqui que vale t menos 1, ela vai valer zero, né? Quando t for igual a 1, certo? Quando t for igual a 1, esse valor aqui vai valer zero, né? T menos 1 vale zero. Então, essa borda aqui vai estar aqui. Então, entre esse intervalo aqui, entre t igual a zero até t igual a 1, você tem uma sobreposição aqui parcial desse gráfico, né? Nesse gráfico. Então, deixa eu ver aqui como é que a gente agora vai calcular essa sobreposição. Então, deixa eu parar aqui e copiar isso aqui para... Então, o segundo caso aqui vai ser esse caso, né? O segundo intervalo vai ser o intervalo para t maior ou igual a zero e t menor que 1, certo? E aí a gente vai calcular a integral de convolução aqui nesse caso. Então, veja que a área que está... A área da sobreposição aqui é essa área, né, aqui. Então, é exatamente essa área aqui. Você tem o retângulo sobreposto com a exponencial decrescente. E aí, essa área aqui do lado esquerdo, né, ela não conta porque não existe sobreposição aqui, né? Então, se a gente colocar aqui agora a integral de convolução da gente, né, então, nesse intervalo aí, a gente sabe o seguinte, então, VC de t vai ser igual, né, a integral de 0 a infinito de h de tal, vg de t menos tal, t tal, né? Bom, essa integral aqui de 0 a infinito, né, ela, na verdade, se a gente começar a contar aqui de 0 até infinito, então, bom, de 0 a t tem alguma sobreposição, né, essas duas funções aqui são diferentes de 0, mas a partir de t até infinito, né, o que acontece? Só vai existir essa exponencial, né, a função, o pulso aqui, ele já não existe mais, ele vai ser igual a zero. Então, na verdade, essa integral aqui, de 0 a infinito, ela vai ser uma integral que só vai ter valores diferentes de zero, né, o argumento aqui só é diferente de zero, no intervalo de 0 a t, certo? Então, essa integral em tal, né, de 0 a infinito, só vai ter valores diferentes de zero nesse intervalo aqui de 0 a t. Então, nós temos a gente pode calcular essa integral dessa forma aqui, né, considerando apenas o limite em que você tem a sobreposição diferente de zero. E aí, bom, nesse intervalo aqui, essa função vg de t menos tal, né, vale 1, né, e a função h de tal a gente sabe quanto é que vale, né, então isso aqui vai valer 1 sobre RC, exponencial de menos tal sobre RC, de tal, né? Multiplicado, isso aqui multiplicado por 1, né? Então, não vou nem colocar aqui, porque essa multiplicação aqui já vai dar a própria função, né? E essa expressão aqui vai me dar VC de t nesse intervalo aqui, né? Intervalo de 0 a 1. Então, vamos calcular aí para ver quanto é que dá isso aqui.
Então, VC de T. Bom, a gente tem aí esse parâmetro 1 sobre RC, que é uma constante, né? Pode ficar para fora aí da integral. E aqui a gente vai ficar com elevado a menos tal sobre RC, dividido por menos 1 sobre RC, né? Então, essa vai ser a integral, o resultado dessa integral aí. E aqui a gente vai ter que substituir tal igual a t, limite superior, e tal igual a zero, limite inferior, certo? Bom, calculando quanto é que vai dar isso aqui, né, a gente vai ter VC de t igual a... Bom, se eu substituo tal igual a t aqui, né, então eu vou ficar com exponencial de 1 sobre RC, né, vezes... Tem um sinal de menos aqui, né, então, menos exponencial de menos t sobre RC, né, isso aqui dividido por 1 sobre RC, menos com menos vai dar mais, né, então vai ficar mais, o valor da exponencial calculado em tal igual a zero, que vai dar 1, 1 dividido por 1 sobre RC, certo? Então, 1 sobre RC multiplicando aqui lá de fora, com esses 1 sobre RC dividindo aqui, vai cancelar, né, e no final das contas a gente fica com VC de T igual a 1 menos sobre RC, se no caso aqui, no instante entre t igual a zero, t maior ou igual a zero e t menor que 1 segundos, certo? Então, vejam que aqui, aplicando a integral de convolução nesse intervalo aí de 0 a 1, a gente tem o quê? Uma resposta, se a gente lembrar lá do circuito RC, isso aqui é uma resposta de carregamento, né? Uma resposta ao degrau do circuito RC. Então, a resposta ao degrau, o valor final vai ser 1, né? O valor inicial é 0 e o valor final é 1. E é justamente o que eu estou fazendo, né? Porque nesse instante entre 0 e 1, eu estou justamente conectando uma fonte de 1 volt, né, a esse circuito RC. Então, o capacitor tem que carregar e ele tem que carregar de acordo com a resposta ao degrau dele, né? Então, a constante de tempo está aqui, RC, o valor final está aqui, 1, e a gente obtém justamente a expressão dela calculando essa integral de convolução aqui, né? Que é interessante, né? Porque é o mesmo resultado que a gente obteve, que a gente obteria fazendo a análise via equações diferenciais, né? Ou mesmo via transformada de Laplace, a gente obteve aqui simplesmente fazendo o cálculo de uma integral de convolução, né? Observando essa sobreposição aqui, né? Ok? Então, bom, a gente agora determinou esse intervalo aqui, falta o terceiro intervalo, né? Então, o terceiro intervalo e o último, né? Então, falta o intervalo aqui, t maior que 1 segundo, né? Então, para esse intervalo aqui t maior que 1 segundo, a gente agora vai ter a seguinte situação. Então, veja que nesse intervalo que a gente calculou agora, essa sobreposição das funções, ela se deu de maneira parcial, né? Então, até t chegar no valor, até t menos 1 igual a zero, né? Ou seja, até t igual a 1, essa sobreposição era parcial, mas agora ela vai ser uma sobreposição completa, né? Desse retângulo com essa função h de tal. Então, vamos ver aqui qual será o terceiro intervalo, né? Então, o terceiro intervalo vai ser quando eu deslocar essa função aqui de t menos 1 igual a zero, ou seja, com t maior ou igual a 1, até infinito, certo? Esse é o movimento que eu estou fazendo aí nesse retângulo. Bom, nesse caso aí, né, a gente vai ter a seguinte situação. Então, vamos pegar aqui e vamos ver qual é a situação que a gente tem. Então, para esse terceiro momento aí, a gente tem o seguinte, a gente tem agora que observar como é que essa sobreposição está se dando aqui. Então, veja que essa sobreposição aqui, né, ela está se dando justamente nessa área
aqui, né? Então, nesse intervalo aqui, essas duas funções, elas estão se sobrepondo. Então, durante toda a duração do retângulo, né, do pulso que eu estou deslocando aqui, essas duas funções são diferentes de zero, né? E aí eu tenho sobreposição, ou seja, o argumento lá da integral vai ser diferente de zero, né? Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, vou novamente colocar a expressão da convolução, então VC dt vai ser igual a integral de zero a infinito de h de tal VG de t menos tal, isso aqui de tal, né? Bom, nesse caso aqui, VC de t, vamos ver aqui qual vai ser os limites de integração, né? Essa integral de zero a infinito em tal, né? Veja que se eu olho aqui no eixo tal, de zero a infinito, entre 0 e t menos 1, né? Entre 0 e t menos 1 aqui, o que é que acontece? Só existe essa função h de tal aqui com o valor diferente de zero. Então, entre 0 e t menos 1, a sobreposição dá zero, né? Então, essa integral aqui, de 0 a t menos 1, ela vai valer zero. Entre t menos 1 e t, eu vou ter alguma coisa, né? Porque eu vou ter sobreposição das duas funções. E para t maior que... para tal, né? Maior que t, eu vou ter também a sobreposição igual a zero, né? Porque apenas a função h de tal existe para tal maior que t. Então, no final das contas, né, essa integral aqui, ela pode ser simplificada, né, para apenas a integral nesse intervalo aqui, t menos 1 até t, né? E aí, eu vou colocar o que eu conheço aqui. Então, 1 sobre RC exponencial de menos tal sobre RC, né? E o valor de VG de t, ela é constante valendo 1, né? Então, aqui eu simplesmente faço esse cálculo, o cálculo dessa integral. Veja que para todos os instantes no tempo, né? Todas as vezes que eu tenho que determinar o VC de t, eu aplico a definição da integral. Então, a integral é sempre 0 a infinito de tal. Só que nesse intervalo de tal, né, de tal, de 0 a infinito, eu tenho que observar como é que essas funções aqui estão se sobrepondo, né? E aí eu preciso eliminar esses... Do cálculo dessa integral aqui, eu elimino os intervalos em que só existe uma função que é diferente de zero. Então, se uma das funções for igual a zero em algum intervalo aqui, o que acontece é que essa integral vai valer zero e eu posso eliminar esse limite, esse intervalo da integral, né? Então, só sobra, né, o intervalo de integração em que as duas funções são simultaneamente diferentes de zero. Por isso que aqui ficou o limite t menos 1 até t. Bom, então, novamente a gente pode resolver essa integral aí, e a gente fica com o seguinte, então, VC de t vai ser igual, novamente, 1 sobre RC vai ficar aqui lá de fora, aqui a gente continua com 1 elevado a menos tal sobre RC, dividido por 1 sobre RC, menos, né, negativo, e aqui a gente tem tal limite superior que é t, e tal limite inferior que é t menos 1. Bom, então vamos calcular aí quanto é que vai dar essa integral, né? Vou colocar aqui do lado esquerdo. Então, essa integral aí, quando a gente for calcular, então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui direto para simplificar essa expressão é eliminar 1 sobre RC, né, multiplicado por alguma coisa que está dividido por 1 sobre RC, então esse termo aqui vai embora, né, vai ficar só o sinal de menos nessa expressão aqui, né. Então, vamos calcular o valor dessa expressão aqui no limite superior, que vai ser menos exponencial de menos t sobre RC, e agora subtraído, né, menos com menos aqui vai ficar mais, então mais exponencial calculado agora no limite inferior, então menos t menos 1 dividido por RC, então isso aqui vai ficar menos exponencial de menos t sobre RC, mais exponencial de menos t sobre RC multiplicado por exponencial de
1 sobre RC, certo? Então, daqui a gente pode colocar essa exponencial aqui em evidência, né? Então, vai ficar exponencial de 1 sobre RC menos 1 vezes exponencial de menos t sobre RC, certo? Isso aqui para t maior que 1, certo? Então, veja que para t ou t maior ou igual a 1 aqui tanto faz, porque a tensão do capacitor vai ser contínua. Então, veja que tipo de resposta é essa que a gente está obtendo aqui. Então, é uma resposta que tem um valor aqui real, né, multiplicado com um exponencial decrescente. Então, se a gente lembrar lá do circuito RC, isso aqui é justamente, né, a resposta natural do circuito RC. Então, para t maior ou igual a 1, a gente tem uma resposta na forma de uma resposta natural, né, se a gente observa o formato dessa expressão aqui. Então, essa resposta natural, na verdade, é o que a gente espera, né, porque o que foi que aconteceu nesse circuito? Eu liguei uma fonte de tensão, né? Então, no momento que eu liguei a fonte de tensão nesse circuito, o circuito se mostrou, né? Mostrou uma resposta ao degrau, né? Então, apareceu aqui a resposta ao degrau, mas essa fonte só ficou ligada, né? Entre 0 e 1 segundo. Então, em 1 segundo eu desliguei novamente a fonte, né? Então, o pulso foi para 0. E aí, o que é que acontece? Para t maior ou igual a 1 segundo, agora aparece uma resposta que tem a forma de resposta natural, certo? Então, essa resposta decresce com o passar do tempo, significando que depois que eu desliguei a fonte de alimentação do circuito, a tensão sobre o capacitor vai decair porque ele vai descarregando, né, no resistor, e aí vai atingir o zero com o passar do tempo. Então, via integral de convolução, né, observando aqui esses intervalos de sobreposição entre as funções na integral, a gente consegue determinar o comportamento de VC de T, né, para o intervalo aí, né, de T, saindo de T igual a menos infinito até T igual a mais infinito, né, e aí, nesses intervalos que a gente identifica aqui, de acordo com o tipo de sobreposição que a gente tem entre essas duas funções, a gente identifica um tipo de resposta diferente, né, e as expressões que a gente obteve aqui estão totalmente de acordo com o que a gente espera no comportamento desse circuito aí, certo? Então, nesse passo final aqui, a gente obteve uma resposta natural. Bom, então, veja que esse cálculo da convolução aqui, ele exige esses 3 passos, né? Então, só resumindo o que a gente viu aqui, então, você primeiro precisa pegar uma das funções que você está convoluindo, né? Com a outra, a função mais simples, no caso aqui a gente pegou o retângulo, fazer essa operação de rebatimento, fazer essa operação de deslocamento com relação ao tempo, né? Com relação à variável t, e aí fazer essa operação de deslocamento entre essas duas funções, de forma a identificar quais são os intervalos em que você vai ter sobreposição, né, no cálculo da integral, e aí nessa situação você consegue identificar, né, em função de t, dessa variável t que a gente tem aqui, quais serão os intervalos, né, que você vai ter sobreposição entre os dois argumentos da integral, e aí para cada uma dessas situações você consegue determinar quanto é que vai ser essa integral de convolução, certo? Então, o problema principal aqui em fazer esse cálculo, né, utilizar a convolução como ferramenta, é justamente fazer essa função, rebater essa função, deslocar e sair identificando esses intervalos, né, para poder calcular o valor da integral para cada valor aqui de t, certo? Então, nesse caso aqui, a gente obteve três intervalos, né, cada um com uma situação diferente de sobreposição,
E aí, a junção desses três intervalos dá justamente o comportamento, vamos dizer assim, completo, né, do circuito, né? E a gente comparou, fez aqui para o circuito RC e viu que justamente, né, antes de você conectar a fonte do circuito, a tensão no capacitor é nulo. A partir do momento que você conecta a fonte, né, essa tensão, ela exibe uma resposta ao degrau, e depois que você desconecta, ela vai exibir uma resposta natural, e a tensão vai para zero, como é o esperado, né. Bom, não sei se alguém tem alguma dúvida com relação a isso aqui. Então, Professor de foi ciência, a mudança do sinal para equação segunda para a terceira, que é um menos a exponencial, na terceira é exponencial menos um. Se refere a uma mudança de polaridade, talvez, ou não? que equação? Desculpe. É do Essa, terceiro intervalo. para terceiro caso e para o segundo, que são essas duas que estão marcadas. Veja que aqui, né, nesse primeiro caso, você tem a resposta ao degrau, né? Então, essa integral aqui, você obtém uma exponencial que é menos t sobre RC. Não sei se é isso que você está perguntando. Nesse outro caso aqui, também aparece o menos t sobre RC. Eu não sei se se você calcular, veja que essa expressão aqui, né, cada uma é válida num intervalo específico, né? Então, essa expressão que a gente obtém aqui, ela é válida a partir de t para t maior ou igual a 1, certo? Então, isso aqui é como se essa expressão aqui estivesse sendo multiplicada por u de t menos 1, né? Que ela só vale para t maior ou igual a 1. Veja que se t for igual a 1, nesse caso aqui, o que é que acontece? Essa expressão aqui vai ser um valor positivo, né? Por quê? Se t for igual a 1, essa expressão aqui, né, de VC de t, desse lado aqui, vai valer 1 menos essa exponencial, né? Então, o valor da exponencial aqui vai ser menor que 1, certo? Então, eu vou ter um valor aqui maior que zero. E se eu substituo t igual a 1 nessa exponencial aqui, eu obtenho o mesmo valor que eu vou obter aqui, né? Quer ver? Então, aqui eu tenho exponencial, né, de 1 sobre RC, menos 1, vezes exponencial, agora eu vou substituir t igual a 1, né? Então, vai ficar menos 1 sobre RC, né? Então, menos 1 sobre RC multiplicado por 1 sobre RC, isso aqui vai dar 1, né? Menos, certo? Ok, Lucas? Sim, Então, sim. veja que... Sim, era essa multiplicação que eu não estava vendo, porque na segunda está um valor que seria positivo, mas na terceira seria negativo, mas não, tem a multiplicação ainda. Então, esse valor aqui é justamente o mesmo valor que eu obtenho aqui se eu substituo t igual a 1. Então, é elevado a menos 1 sobre RC, né? Se eu substituo 1 aqui nessa expressão. Isso aqui tem que acontecer por quê? Porque a tensão no capacitor aqui, ela é contínua, né? Ela não sofre variação instantânea. Então, nessas transições de intervalo, essas expressões têm que dar o mesmo valor, né? É uma forma de checar se você está fazendo o cálculo correto até, né? Então, veja que essa expressão aqui, ela tem o mesmo valor dessa expressão aqui em t igual a 1, né, que é a transição do intervalo, e em t igual a zero, se você calcular essa expressão aqui, né, em t igual a zero, ela vai dar dc de t, vai ficar por 1 menos 1, que é zero, né, e ela é igual ao valor da tensão do capacitor para t menor que zero, né. Então, também no intervalo aqui de transição de zero para menos infinito, né, ela tem, essa tensão no capacitor é contínua, certo? Então, às vezes, as expressões que a gente obtém aqui, elas não parecem que dão o resultado que a gente espera, mas se você observar, né, e calcular esses valores, você vai ver que dá exatamente idêntico. Ok?
Ok, professor, era isso. Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, então, pessoal, eu vou encerrar a aula aqui e dar alguns avisos, certo? Vou encerrar a gravação e dar alguns avisos e a gente encerra por hoje.